Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Abave Talks. Meu nome é Kátia Costa Alves, fui estudante da instituição Senac Barra e voluntária na Abavo Expo 2025. Gostaria de convidar ao palco a senhora Regina Shelley, trazendo o tema Aproveitamento Total dos Alimentos sem Desperdício. Uma boa palestra a todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Vamos hoje aproveitar até o talo dos alimentos. Eu sou uma delícia de pessoa, nasci para causar. Eu me chamo Regina Shelley, sou fundadora da Favela Orgânica, é uma iniciativa que trabalha o combate ao desperdício de alimento e à fome, justamente ensinando as pessoas a não chegar a passar fome e empreender com os alimentos que ela tem. Sou nordestina de Serraria, do Rio de Janeiro, uma menina muito danada. Cheguei com 19 anos para trabalhar como empregada doméstica, mas eu queria ser uma cozinheira que pudesse modificar a minha relação com os alimentos. Vocês que estão me ouvindo, qual é a comida de afeto que vocês estão se lembrando agora? Vocês têm 30 segundos para lembrar a comida da avó. Qual é a comida que vocês comeu ou come da sua avó que lembram? Vocês em casa, alguém daqui aproveita algum tipo de alimento ou descasca as comidas? Que no lixo, né? Porque lugar de comida é na mesa. Quem aqui de vocês descarta comida, levanta os dedos. Que aí depois da minha fala, nem agora vocês vão ter que se orientar. Alguém descarta, fala a verdade. Quem aproveita a casca de banana? Uau! Quem aproveita até o talo dos alimentos? Só uma. Tá na hora de aproveitar melhor, hein? E quem aproveita raízes? A raízes, semente, casca, raízes, sementes e talo, dá para aproveitar tudo. Além de multiplicar a quantidade de comida, ainda dá para a gente devolver para a terra o que a terra nos dá. Então, a favela orgânica existe como? Como foi que ela existiu? Chegou até aqui. Em 2024, não, 2011, eu desenvolvi a favela orgânica através de um projeto que se chama Agência de Redes para a Juventude, onde jovens de 15 a 29 anos desenvolvessem projetos que viesse trazer benefício às comunidades pacificadas naquela época, que era Babilônia e Chapéu Mangueira. Fui selecionada, mas quando eu fui apresentar a favela orgânica, que é a única metodologia no mundo que trabalha o ciclo do alimento, que a proposta é multiplicar a comida na panela e devolver a comida, os alimentos que a gente não come para a terra. Então, quando eu fui apresentar para uma banca avaliadora, eu ganhei meus 10 mil, que era para ganhar 10 mil reais, eu ganhei meu melhor não. Tá dando um eco aqui. E foi assim que, quando eu ganhei meu melhor não, porque ele é o melhor não, porque eu não fiquei esperando os 10 mil chegar. Coloquei a favela orgânica para iniciar com R$140 e 6 mães de família dentro da minha casa. Na segunda semana foram 10, na terceira foram 15, na quarta aula já tinha 40 pessoas de vários lugares do Rio de Janeiro. Minha casa não suportava. E aí tive que pedir parceria com a Associação de Moradores, com tia Persília na época. E aí o projeto foi crescendo, crescendo, crescendo. E aqui estou como apresentadora de TV, para vocês verem que aproveitando até o talo tem futuro. Aproveitando todo o talo, todas as cascas, todos os alimentos, né? Então eu fui a primeira mulher a ter um programa de culinária na TV Futura, na maior TV de educação que a gente tem, né? E agora na TV Brasil, todo sábado, 1 da tarde, Xodó de Cozinha,
com várias pessoas, vários convidados falando sobre crise climática, sobre empreendedorismo, educação nas escolas. Então, a favela orgânica trabalha com o ciclo do alimento, ensinando as pessoas a plantarem comida, multiplicar a comida. Trabalhamos nas escolas. Hoje, a favela orgânica consegue zerar o desperdício de comida nas escolas e fazer com que as crianças e os adultos também comam mais de 5 cores. E como foi que a favela orgânica chegou no turismo, né? Então, desde que a gente começou, automaticamente vinha muitos curiosos, que eram os turistas. E quando chegava lá na favela orgânica, ficava impressionado que uma casca de banana fazia um brigadeiro, que uma isca de casca de banana dava para fazer. Não tem isca de fígado, não tem isca de frango. Então a gente pegava, corta ela bem fininha, tempera ela, bota num fubá, que assim a gente melhora o fubá. E assim você põe para fritar ou assar. Fica muito mais gostosa, garanto, mais do que a de fígado. E assim as receitas foram surgindo. Na pandemia, a gente passou por um processo muito complexo, como todo mundo, e potencializamos a jaca. Aí surgiu a coxinha de jaca a R$ 1,50. Foi onde a gente potencializou muita gente conhecer melhor a jaca e foi assim que a gente conseguiu levar mais turistas do próprio Rio de Janeiro para subir a comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira, para conhecer também as trilhas maravilhosas que a gente tem, as senhoras com suas histórias, os homens também têm suas histórias, mas as senhoras, as mulheres, os homens aqui que estão me ouvindo, olhem para mim. Homens que estão me olhando, eu queria que vocês se levantassem um pouquinho e aplaudissem as mulheres que estão aqui, por favor. Porque as mulheres precisam ser aplaudidas todos os dias. Porque o que a gente faz, somos sementes, somos natureza, a gente está aqui. Vocês, homens, estão aqui também por causa das mães de vocês, das avós de vocês, tataravós. E a mãe terra, ela está aqui para nos fortalecer. A gente está num planeta que é a nossa casa e a gente precisa cuidar. O que é que vocês estão fazendo com o desperdício de alimento na casa de vocês? O que é que vocês estão fazendo com o dinheiro de vocês? Quanto de alimento que vocês compram? Quanto de alimento vocês desperdiçam? Então, é muito importante hoje a gente refletir nos dias que estamos vivendo hoje, com essa crise climática tão grande, que a gente precisa de sementes, de comida. E o turismo sem gastronomia não é turismo, porque a gente precisa potencializar a nossa gastronomia local, precisa valorizar as senhoras que não têm oportunidade, precisamos valorizar aquele din-din que uma senhora numa esquina de uma comunidade, de uma favela vende, de um pão, de uma queijadinha, seja o que for. O turismo, ele também precisa ser também respeitoso nas comunidades, né? Se um turismo que não respeita suas histórias, seus líderes de sua comunidade, fica muito complexo chegar a outros tipos de agência, porque quando as agências chegam nas comunidades e potencializa seus líderes, seus guias, isso potencializa a gente com mais resultado. Quando quando a agência procura a gente, eles não vêm, não pagam, eles continuam os nossos trabalhos continuar. Então, é um turismo, quando a gente trabalha com gastronomia consciente, pensando em todo o ciclo, a gente ensina a plantar. Sabe aonde? Quem gosta de água de coco aqui, levanta o dedo. E com o coco verde, o que é que vocês fazem?
É o quê? Pode falar com a boca que eu consigo ler. Só come. Ainda tu come a casca, a carne. Alguém come a carne? Ah, maravilhosa. Essa daí tá sabendo. E depois? Descarta o coco, né? Mas, minha gente, não faça isso mais, não. Ó, agora o coco, se você compra. Quanto que é o coco que vocês compram? 10? 5? Vamos lá, mais preço. Então, hoje agora a senhora vai tomar sua água, pagar os 10 contos e a senhora vai ficar com esses 10 reais. Você vai tomar sua água, que faz bem, vai comer a carne do coco, que faz super bem. Dá para fazer farofa, cocada, pé de moleque, iogurte, leite, dá para fazer um monte de coisa. Muqueca, que fica maravilhoso. E com coco dá para a gente plantar. Quem gosta de manjericão aqui? Quem cozinha aqui? Você não cozinha, não? E quem gosta de ser comida ou comida? Pela uma comida boa, uma comida de verdade, uma comida com tempero, não é isso? Estou falando dessa. É uma comida que transforma, que quando você come uma comida boa, você consegue ficar mais feliz, mais leve. Quando a gente come uma comida pesada, a gente não fica com raiva, nervoso, não tem paciência com ninguém. Então, quando a gente pega esse coco, usa água, usa carne, coloca o adubo dentro, você pegou sua raiz de cebolinha, comece com a raiz de cebolinha. Você corta, apare um pouquinho da raiz, cava com o dedinho, coloca essa raiz. Com 5 dias, a raiz já está bem firme, você vai molhando e aí você vai ter cebolinha sempre na sua cozinha. Você pagou 3 reais numa cebolinha, você vai continuar tendo essa cebolinha na sua casa. Você tem o coco, além de ficar um vaso bonito, ele dura 1 ano fora da terra. Ele fica um vaso, ele decora a sua casa e ele não traz mosca, não traz nada disso. E depende da muda que você fizer, só é você cavar na sua terra. Eu faço hortas em pequenos espaços, em balde de máquinas de lavar. Então, a gente cava, coloca o coco lá dentro, então já fica um composto para o próprio alimento. Então, fica muito bom. Então, a consciência de todo o alimento é preciso. A gente está numa crise climática muito grande. Quando chove, o que é que acontece? E quando está quente, o que é que acontece? Se chove demais, vem uma chuva, leva comida, não é isso? E quando não chove, tem a quentura, as comidas também elas morrem por falta de água, dependendo que um dos problemas que a gente está tendo no mundo, principalmente no Brasil, é a falta de água. E vai ter muito mais. Então, a gente ensina as pessoas a cozinhar com a água do próprio alimento. Casca de melancia, vocês já ralaram alguma vez na vida? Então, as experiências com as pessoas que vão lá na Babilônia Chapéu Mangueira, a gente faz aulas de culinária, a gente recebe. Como é que a gente faz? A gente pega, a gente tem 2 horas, depende se a pessoa que for, ela quiser. É a oficina com gastronomia. A gente faz a oficina e depois todo mundo come. Eu falo que tem que ser um Masterchef. Tem 1h30 para fazer tudo. E meia hora para depois me fazer pergunta. Só que todo mundo termina em 1h10. Aí eu pego, boto todo mundo para cozinhar, criança, todo mundo, quem for. Aí como é que a gente faz? Eu separo de 4 a 5 receitas em grupos e eles têm, vocês precisam cozinhar essa receita, fazer um risoto
de casca de melancia sem usar água. Aí, quando você rala a casca de melancia, a casca da melancia tem bastante água. Então, se você torcer a casca da melancia, vocês vão ver o quanto de água que ela sai. Se você quiser fazer uma cocada, você faz com a água da própria casca da melancia ela junto. Mas se você quiser fazer um salpicão de casca de melancia, você tem que apertar a casca de melancia para ela ficar soltinha e você misturar com manga, abacaxi, com outras coisas. E todas as receitas da favela orgânica é sem origem animal. Por quê? Porque quando eu era pequena, quando eu vim para o Rio de Janeiro, que eu ia na casa de alguém, as pessoas diziam que a comida estava fraquinha, com feijão cheio de legumes, várias saladas, farofa, arroz, outras coisas, só porque não tinha carne, as pessoas achavam que a comida só é farta e só é boa se tem um pedaço de carne de mistura dentro. E aí eu vim mostrando que não precisa disso. Chuchu, alguém gosta ou desgosta de chuchu? Quem não gosta? Pode levantar a mão. Só você? Não quer ser um chuchuzinho, não? Então, o chuchu ele é muito maravilhoso. É uma base que você pode fazer doce e pode fazer salgado. Eu faço um bolo com chuchu e fubá, que é uma delícia. Só é você colocar ou um suco de limão ou um suco de laranja. Pode colocar abacaxi, pode colocar maracujá, pode colocar a casca da manga. Então dá para aproveitar. E o chuchu, você pode usar ele completo. A casca e aquele miolinho que tem branco dentro. Só aquele miolinho, se você tirar e você for juntar, dá para fazer um estrogonofe maravilhoso. É muito impressionante quando as pessoas vão cozinhar, o quanto que elas veem que elas estão desperdiçando e elas abrem outro conceito, né? Porque hoje em dia uma pessoa, se a gente não refletir o tanto de consumo que a gente está fazendo, se a gente não cuidar do meio ambiente, das nossas atitudes, se a gente não fazer um renovo, se a gente não inovar no que a gente está fazendo no nosso dia a dia, quando eu falo inovar, não é criar uma coisa extraordinária. Inovar é a gente fazer um novo. Qual é esse novo hoje? Se eu descarto muita comida, hoje eu vou refletir. O que é que a Regina Celli faria com esse tanto de casca de manga? O que é que a gente faz? Se não for comer a casca agora, só é congelar, bate ela com um hortelã que virou um smoothie, como o pessoal fala esse nome aí. Dá para fazer um suco maravilhoso. Dá para botar um gengibre dentro. É bom para os ossos, é bom para tudo. A comida ela é muito boa, né? Então, quando vocês comprarem uma manga só dá uma vez no ano. Mas as folhas da manga dá o ano inteiro. Para as mulheres que estão aqui, que sentem muita cólica, as folhas de manga, ela é excelente para cólica, ela é prevenção. E quando a gente está no nosso período, pode tomar ela, porque eu acho que é bom quando a gente sabe das coisas, né? E é muito bom. E o suco das folhas de manga é maravilhoso com limão. Porque muitas vezes a gente não quer fazer suco verde, não quero isso, porque não acha gostoso. Faz com a folha da manga, depois me fala. Então, há 14 anos que eu desenvolvi a favela orgânica, eu vim trabalhar como empregada doméstica, com 19 anos, sempre quis ser uma cozinheira famosa e sou premiada com o prêmio Jabuti 2023. Uma menina que veio de Serraria da Paraíba, uma menina que mora numa comunidade, uma menina mãe livre, chegar onde eu cheguei com muita determinação, sem passar por cima de ninguém, e acreditar numa ferramenta que é a comida afetuosa, a comida que une, a comida que transforma.
E no turismo é muito bom quando a gente consegue botar nossa gastronomia. E a favela orgânica está super aberta para vocês, se vocês quiserem conhecer. A gente tem um trabalho magnífico, valorizando as mulheres acima de 40 anos, que agora eu sou quarentona, cinquentona, sessentona. A gente tem 2 guias de turismo aqui, da Babilônia e Chapéu Mangueira. Pode se levantar, por favor. Também participam da favela orgânica. É bom quando a gente se fortalece, estamos aqui para nos ouvir, nos escutar. Vocês querem fazer alguma pergunta? Regina, queria saber quando são os seus cursos para público assim em geral. Oi, cheirosa. Deixa eu te falar. A agenda tá apertada, viajando muito pelo esse Brasilzão, amei. Mas em breve, em dezembro, vai ter um curso de ceia de Natal de baixo custo. Mais alguém? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Gente, aproveitem. Porque, porque a Por que que eu cheguei na favela orgânica, né? Porque lá na Paraíba era comum a gente aproveitar tudo dos alimentos. Sou de Serraria, da Paraíba, do interiorzinho, que eu amo. Eu sempre me vi minha avó a plantar café, macaxeira, aipim, mandioca, fruta-pão. Então, sempre eu tive essa vontade de trazer isso tudo para o Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, que eu vi a quantidade de alimentos sendo desperdiçado, eu fiquei muito agoniado, porque lá na Paraíba a gente aproveita tudo, tudo, tudo do alimento. E chegar no Rio de Janeiro e ver muita comida sendo desperdiçada, isso me deixou muito triste, muito apavorada. Com 19 anos, com a quantidade, né, de alimento aqui e a variedade, e lá, com o que a gente tinha, a gente valorizava, a gente cuidava, a gente dividia comida. Então, para mim, foi muito importante essa dimensão toda que eu vim, né, com 19 anos, e hoje, eu com 44 anos, ver como que eu contribuí com o meu trabalho, com o trabalho da Favela Orgânica e outras parcerias que ninguém faz nada sozinho, chegar neste lugar, né, que é a minha história, empregada doméstica, morando numa comunidade, chegar e hoje eu estou aqui, ó, na Abave. É isso aí. O mundo dá voltas, é isso. E a gente tá aqui para girar junto, né? Então, isso, eu sempre quis ser uma cozinheira que pudesse realmente modificar a nossa relação com os alimentos, que a gente pensasse e refletisse, né? Que o que é que a comida de afeto nos une? Qual é a experiência que a gente quer viver, né, com a comida, né? Vocês têm alguma experiência com a cozinheira das escolas de vocês? Será que vocês têm? Teve isso, uma merenda, uma merendeira na escola? Teve? Então, mas não tem a comida do afeto? Não é isso?
Alguém quer fazer mais uma pergunta? Regina, Oi. vocês usam alguma estratégia para diminuir a carga de agrotóxico das cascas que são aproveitadas? Sim. A gente ensina as pessoas a usarem o carvão, né, natural, carvão ativo. A gente ensina a usar também bicarbonato, que é uma maneira de diminuir, mas não elimina. Mas o nosso papel mais é mostrar como que as pessoas podem estar plantando os seus alimentos, as hortaliças, que é o que a gente usa no nosso dia a dia, como é que a gente pode estar usando, plantando uma berinjela dentro de um balde, que cada um é interesse, né? Que cada vez mais a gente, morando em comunidades, os espaços estão diminuindo, porque as pessoas constroem casa. Então, assim, por isso que tem as meninas aqui do turismo, a gente tem uma mata lá atlântica maravilhosa, né? É incrível, eu convido uma trilha maravilhosa da Babilônia para vocês poderem, convido todos vocês a conhecer. Mas a gente trabalha ensinando as pessoas a terem esse primeiro contato, porque muitas vezes as pessoas ficam falando, alimentação saudável é cara, alimentação saudável é isso, não sei o quê. E o que é que acontece? A gente como é que diz? Então a gente veio contra o fluxo. Se eu não tenho dinheiro para fazer um suco verde, eu tenho folhas de limão, que a gente mapeou em alguns lugares, que as pessoas conseguem fazer seu suco verde com as plantinhas que estão disponíveis. A gente ensina a usar as punks, alimentos não convencional, para quem? Porque isso nossos avós, nossos passados já usavam, né? Quanto tempo ainda? Oi? Tá coisa. Acho que foi, né? Ainda falta 16 minutos. Passa uma receita, vou passar. Quer falar? Não, passa uma receita. Ela quer falar. Eu vou passar. Tem uma senhora que quer falar ali. Vocês fazem a horta comunitária e tem um espaço para isso ou cada um faz no teu espaço? Olha, ano passado a gente atendeu 160 mulheres de 39 anos até a 87 anos na favela orgânica. A gente fez atendimento nutricional, psicologia com gastronomia, que a gente precisa trabalhar a saúde mental através da alimentação. Elas tiveram atendimento nutricional em cima das condições financeiras de cada uma. A gente ensina a fazer hortas em pequenos espaços, em cima das condições que ela tem, espaço, que é balde, bacia, suspensa. E também a gente tem uns canteiros que a gente vai plantando mais punk, frutífera, que com os parceiros. Exatamente. As hortaliças a gente pede para elas aprenderem e fazer em casa. Porque o nosso trabalho não é de assistencialismo, é justamente dar aquele pontapé. Se a pessoa não quiser comer os alimentos, é porque não tem vontade, mas a gente dá toda a autonomia. E também tem um curso de educação financeira na cozinha sem desperdício. Obrigada. Vou passar uma receita facinho aqui para vocês. Tem o Marcinho que ajuda, o Marcelo, e a gente estamos aqui se fortalecendo. Então, vou ensinar uma farofa que não vai no fogo, que ela é bem facinha. Pode ser talo de brócolis, pode ser talo de couve-flor, pode ser o talo que vocês quiserem. É o que tiver na geladeira de vocês. E como é que vocês guardam esse talo? Vocês têm couve hoje, aí vocês não estão podendo aproveitar, não estão com o tempo de aproveitar o talo.
Então, a hora é essa. Você tirou as folhinhas da couve, ainda vou ensinar a fazer uma couve que não tem erro. Mesmo quem não gosta de couve, vai adorar a couve. Que é, você pega a couve, corta ela bem fininha, o máximo. Se você não souber cortar, come do jeito que foi, só não bota o dedo dentro. Aí você picou bem picadinho, coloca alho cru, suco de limão, se tiver gergelim, para dar uma crocância e ele sai um óleozinho dele maravilhoso, e raspa de limão siciliano. Mistura tudo e coloca um pouquinho de sal grosso. Nunca mais vocês vão querer outra couve na vida. E com o talo, porque a ideia, se vocês gastam R$3, é aproveitar os R$3. Você pega o talo bem picadinho, pica daqui, pica da lá, que eu adoro picar os talos. Picou, 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 separou. Coloca farinha de mandioca, aqui você tiver na sua casa. Aí você mistura numa panelinha, numa vasilha, aí você coloca azeite e limão e sal. Mistura, mistura. Se você quiser a farofa mais molhadinha, coloca mais limão, não azeite, né? Tudo é o equilíbrio. Vocês vão ver uma farofa maravilhosa. Se vocês quiserem um filé de chuchu, que na minha opinião fica mais gostoso do que aqueles peitos de frango seco. Vocês pegam o chuchu, aquele que tá murcho, aquele que tá querendo furar, esse que é o bom. Vocês pegam, corta ele bem fininho, em lascas bem finas. Tempera ele como se vocês fossem temperar um bife de vocês, uma carne, do jeito que vocês querem. Eu gosto de colocar. Eu amo o quê? Cominho, coentro, porque eu sou nordestina, então eu gosto que fique um filezinho com gosto de peixe. Aí eu boto cominho, coentro batidinho, alho, tempero ele. Coloco um pouco de sal grosso com casca de tangerina, que é o que eu faço também, um sal maravilhoso. Tempero ele, deixo uns 15 minutinhos. Aí pego um pouquinho de água, um pouquinho de farinha de trigo, faço um cremezinho. Nesse cremezinho, eu passo em todo, que geralmente a gente vai botar ovo, né? Só que não tem ovo. É tipo um temporal. Você misturou todas essas lascas e fatia de chuchu, você temperou e você passa no fubá, depois na farinha de trigo, faz um mix, fubá, farinha de trigo e farinha de mandioca. Ou se não, só fubá e farinha de mandioca, põe para assar ou põe para fritar, que fica... Você nunca mais vai deixar o chuchu de qualquer jeito. Vai ser o seu chuchuzinho, o seu companheiro, que é maravilhoso. Então é isso. Agora, com banana. Uma dica boa, que eu já estou acabando meu tempo aqui. Uma dica boa é o brigadeiro ou uma mousse de banana com chocolate. Quem gosta aí? Essa é maravilhosa. Pega a banana com a casca, congela ela sem medo. Aquela que está ficando pretinha, essa que é boa, que você economiza no cacau. Você congelou essas bananas, corta ela em rodela, bate no mix ou no liquidificador com um pouco de limão. Bateu, ela vai ficar parecendo um sorvete. Você coloca cacau, de preferência um cacau, mas se não tiver cacau, bota o chocolate que você tiver. Mistura de baixo para cima. Põe no congelador, se você tiver tempo. Se não tiver, come desse jeito que vai ser bom todo. Mas você quer impressionar, né? Aí você misturou daqui, mistura daquilo, colocou no congelador por 30 minutos. Aí depois bate na batedeira. Duvido que alguém vai dizer que é de banana, aquela murchinha que ia pro lixo. Duvido. Fica uma delícia. Então dá pra gente impressionar e a gente valorizar quem produz, que é os produtores. Se a gente bem soubesse, a gente cada vez mais, a gente precisa valorizar nossos produtores.
Nossas sementes crioulas são sementes da paixão que passa de geração em geração, que está se acabando. É a gente valorizar o nosso planeta e a gente refletir no nosso consumo. É o nosso suor, foi água, foi esforço dos produtores, de mulheres também na agricultura, a agroecologia que plantaram para a comida também chegar na nossa casa. Então é importante a gente ser consciente, sempre lembrar que a comida que chegou na nossa casa não caiu do avião. Foi alguém que plantou para a gente também chegar aqui. Foram eles que ficaram noites, dias, que sofreram com a chuva, que sofreu com o calor e está na batalha para trazer comida para a gente. Então, cada vez mais que a gente entender que somos sementes, e essa semente que transforma nosso país, nossa cidade, nossa casa, que é o planeta, a gente muda. Falar de turismo e não falar da sustentabilidade de quem planta, de quem colhe e quem faz tudo para a nossa comida na nossa casa, a gente precisa rever o nome de turismo sustentável. Obrigada. Obrigada, Bev. Cadê a cheirosa? Fernanda e todos, muito obrigada por estar aqui.